Os ramos são sinais de antecipação da vitória sobre o mal e sobre a morte. Foram ao encontro do Senhor clamando: Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Caríssimos irmãos e irmãs, uma vez mais atravessamos aqueles umbrais, a porta da nossa catedral. Mais um ano, e aqui estamos nós. E devemos dizer graças a Deus. Ainda nos é dado o tempo para acolhermos o amor de Deus em nossa vida. Até que um dia nós atravessaremos aqueles umbrais para a derradeira procissão, quando nos encontraremos com Deus face a face. E então seremos julgados pelo bem que fizemos, pela fidelidade que manifestamos, vivemos e concretizamos ao longo da nossa existência. Na liturgia, e iniciamos nessa semana, neste dia, vamos reviver o amor que nos amou, nos salvou, nos libertou. Deixe-se amar por este amor e a Ele se entregar. Bendito que vem em nome do Senhor. Foi o que cantamos e rezamos nesta procissão. Jesus, obediente, presta um serviço à vida e faz a sua opção: não ser o Senhor, mas servo. Nos ensina, nos dá uma lição, e ele vive o seu martírio porque estava convencido que a única maneira de mudar o coração do homem e converter o mundo é o amor. A violência, ele não retribui com violência. E com este domingo de Ramos, chegamos então ao ponto mais alto da quaresma. Este tempo bonito, esse retiro que fizemos ao longo de 40 dias. Iniciamos bem, não é verdade? Aclamando a Deus como nosso Rei. Oxalá mantenhamos essa disponibilidade no coração, para depois exultarmos também com Ele na ressurreição. Ah, mas há o perigo sim da escolha de Barrabás. Meu irmão, minha irmã, nós trouxemos os ramos verdes em nossas mãos, sinal de esperança e de vida. Os ramos são sinais de antecipação da vitória sobre o mal e sobre a morte. Razão, motivo pelo qual Jesus entrou em Jerusalém para viver a sua paixão, vencer a morte e ressuscitar. Nós antecipamos, porque já nos foi dada esta revelação. Nosso Deus é um Deus dos vivos, não dos mortos.
E a liturgia da palavra nos conduz ao encontro deste mistério de um amor apaixonado, de um Deus que é apaixonado por nós. Como ouvimos na primeira leitura, o servo Jesus é aquele que vem anunciar palavras de consolo. Apesar da nossa infidelidade, Ele nos acolhe com misericórdia. Este é o nosso Deus. Quem a Ele resiste, só mesmo por uma obstinada resistência ao amor, uma obstinada incredulidade. Ouvimos também na segunda leitura, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo. Quão importante é que compreendamos o mandamento que resumiu toda a antiga lei. Somos irmãos e por isso precisamos nos amar. Não ser senhor, mas servos uns dos outros. E por fim o Evangelho. Por ele fomos introduzidos no relato da paixão. Judas foi escolhido pessoalmente por Jesus, não é verdade? E assim mesmo ele o traiu. Meu irmão, minha irmã, é um alerta para que vigiemos, porque também nós podemos ser traidores devido à força da vaidade em nós e abandonarmos os valores de Jesus Cristo e cedermos aos contras-valores muito próprios do nosso tempo. Há pouco, num congresso de mulheres, um ministro do Supremo Tribunal assim se expressou: o aborto é a melhor política para a mulher. A melhor política para a mulher é aquela, então, em que a vida é anulada. No nascituro que ali está, e que é pessoa, e que tem sentimentos, que já é um indivíduo constituído no seio da mãe, não é um ser social, mas é pessoa. Ele estava num congresso de mulheres e recebeu aplausos. O que faz a vaidade humana, não? Um ministro do Supremo Tribunal Federal. É possível sim que nós nos pervertamos e nos tornemos traidores dos valores que Jesus Cristo trouxe e pelos quais Ele se entregou por amor a nós. O valor da vida, seja ela qual for. Eu gosto de dizer como o poeta: ainda que seja uma vida franzina, pequenina, severina, é vida. Não ousemos trair este valor fundamental. Estamos assistindo também a tantas guerras. O Papa Francisco chegou a se expressar que já estamos na terceira guerra mundial acontecendo aos pedaços. No Brasil também não vemos uma mesma realidade, de um jeito diferente, a violência urbana, a vida banalizada, mata-se por nada. O instrumento da guerra são as armas. O instrumento da violência é a arma. Como pode alguém
se diz cristão, aceitar a descriminalização das armas. É um contrassenso. É uma vez mais escolher Barrabás aos valores do Cristo. Deus nos livre da traição, porque aí está a nossa condenação. Aprendamos com o Cristo. E Jesus não se mostra frágil, montado num jumentinho. Qual é a força do Cristo? A sua fragilidade. Age na cruz, não com a potência da força, mas com a força da impotência. O amor. Talvez, em muitas situações da vida, nós também nos sentimos fracos, impotentes e às vezes até abandonados. Nunca nos esqueçamos, este Deus é fiel e nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. Supliquemos a Deus, como Jesus, para que não nos abandone nos ventos contrários e nos desafios da vida. Mantenhamos, meu irmão e minha irmã, a esperança viva que brota da fé. Deus é o nosso socorro, Deus é a nossa fortaleza. Este Deus que se deixou sacrificar não é um perdedor, é um vitorioso. Eis então a grande lição do crucificado, a força revolucionária que transforma o coração do homem e muda o mundo, é o amor. Confiar nas forças das armas, no dinheiro, nos poderosos, nos conchavos políticos, não. A melhor estratégia é aprimorar a amizade social. E refletimos sobre o que é amizade social durante toda a Quaresma. A amizade social que concretiza as nossas relações, se concretiza na abertura para o diálogo, na busca da concórdia, na consideração do outro, como riqueza, justamente por ser outro diferente de nós. Alargue as suas relações, dedique-se ao diálogo, seja capaz de conversar com o diferente. O que pensa diferente de mim, necessariamente não é o meu inimigo. Convertamo-nos. Os interesses pessoais e de grupos não sendo prioridade, o bem comum virá em primeiro lugar, resultando daí a valorização da pessoa e uma organização social mais equânime e sem exclusões. Afinal, meu irmão e minha irmã, Jesus Cristo não morreu em vão. Ele quer vida abundante para todos. E termino na raiz das grandes crises mundiais e locais em nosso país e também em nossa cidade. Na raiz das crises está sempre uma crise de humanidade e a indiferença a Deus. Ou seja, no abandono dos valores centrais do Evangelho, na falta de solidariedade, na autossuficiência, no crescimento da intolerância, na incapacidade de perdoar, quando as relações estão centradas no desejo de poder e no lucro, e não no bem da pessoa.
quando afinal iremos aprender a lição da cruz? Quando? Elevemos então não só os nossos ramos, elevemos também o nosso coração. Nós cristãos antecipamos a vitória da vida sobre a morte, do perdão sobre o pecado, do bem sobre o mal. Proclamemos a esperança cristã, porque o nosso Deus é o Deus dos vivos, não o Deus dos mortos. Viva, meu irmão! Amém.